Olá, sou Patrícia Abreu e é um prazer estar aqui com vocês. Sou formada em administração, já atuei na área de vendas, na área do agronegócio, ministrei aulas para a turma técnica em agronegócio e também técnica em vendas. E hoje nós estamos aqui justamente para falar sobre técnicas em vendas. Tá? Lembrando que vendas é uma das profissões mais antigas que há no mundo. E dizem até que todos nós temos um pouquinho de vendedor. Mas para que realmente nós tenhamos excelência e compreendemos aquilo que estamos fazendo, é necessário que nós tenhamos técnicas para isso. E a seguir eu vou falar de algumas para vocês. Tá? A primeira coisa que eu acho que o vendedor, um bom vendedor, deve ter é empatia. Empatia pelo cliente, seja empresa, na venda do produto ou serviço. Então, ele tem por obrigação de entender o que o cliente necessita. Há alguns ainda que citam a dor do cliente, o que realmente ele precisa, né? Realmente, se for, por exemplo, numa concessionária e é um pai de família, por exemplo, e ele necessita de um carro justamente de passeio, né, com uma família grande, para que possa, né, para que todos possam utilizar esse carro com eficiência. Então, o vendedor tem que entender a história desse pai de família, desse cliente. Então, de repente, ele não pode oferecer um outro carro mais esportivo, que seja tão veloz e caro. Não, ele tem que entender o que realmente o cliente precisa. Isso é um exemplo simples. Por que isso, gente? Porque, ao contrário disso, se acontecer de um vendedor oferecer, empurrar um produto que realmente o cliente não precisa e acaba comprando, logo ele vai perceber que não era aquilo que ele precisava e que o vendedor fez aquilo apenas por uma comissão ou por querer vender algo a mais para ele. Então, muito provável desse vendedor não conseguir reter esse cliente. A princípio, ele pode até ter conquistado ele, mas depois, quando ele perceber o que foi que aconteceu, né, essa questão desta venda, provavelmente ele não voltará mais. Então é muito importante, né, estabelecer esse tipo de conexão, né, esse tipo de empatia, né, com o cliente. Então, o vendedor ele precisa vender solução. Ele não pode apenas vender um produto por vender, né? Tem que ir além disso. Outra questão também, conhecer o produto. Quem de nós aqui já não foi em alguma loja de eletrodomésticos, né, ou móveis, e que precisou saber realmente das funções daquele produto, de um celular, por exemplo, e o vendedor fala, eu não sabe que eu não sei, né? É muito simples, é muito comum até nós ouvimos isso. Isso, gente, é simplesmente uma perca, não consegue vender, né? Talvez o cliente possa até comprar, mas comprou porque realmente sabia que queria aquilo e pronto. Então, esse vendedor, o que faltou nele? Cativar. Faltou primeiro conhecimento para ele mesmo, né? E depois conseguir transferir essa transferir e conquistar o cliente com as informações necessárias. Talvez o cliente até estava lá para pedir uma opinião ou estava na dúvida de comprar. E talvez uma palavra, né, um momento ali com o vendedor, já teria esclarecido tudo e já teria fechado uma venda tranquilamente, né? Outra questão também, usar gatilhos mentais é interessante. Por exemplo, poucas unidades, né? Você nunca viu nada igual. São alguns gatilhos que nós utilizamos, né, para conquistar, né, fazer com que o cliente realmente tenha algum interesse maior naquilo. Mas esses gatilhos são diferentes de sufocar o cliente, né? É diferente, é tudo feito de uma forma natural. São técnicas que utilizam para que possa fazer com que o cliente tome a decisão, que ele consiga, né, tomar uma decisão um pouco
mais tranquila, talvez mais rápida também, né? Mas não com a questão de sufocar. Então é interessante que o vendedor também mantenha uma certa verdade. Outra questão. Realmente falar das funções que tem esse produto, para que vai servir, não omitir, não falar, por exemplo, se uma cliente está comprando uma bolsa e omitir realmente o material, por exemplo, dessa bolsa. Ah, ela é feita de couro legítimo e tal, e de repente não é isso, né? É um exemplo muito simples, mas que pode ocorrer. Então, manter sempre a verdade também é uma questão interessante, né? Que você também possa, é uma estratégia até para que você consiga reter esse cliente, falar, olha, eu vou naquele vendedor porque ele realmente me fala as coisas certas. Aconteceu comigo um dia, numa loja de imóveis, eu queria comprar um fogão com o modelo X. E a menina, a vendedora de cara falou, não compra esse. Aí eu falei, olha, ela falou, olha, você vai ter problema assim e assim durante o período tal, né? A pintura dele acontece isso e isso. E era um fogão dos mais caros, inclusive, não era um fogão barato. Então, eu entendi uma verdade nela, eu entendi que ela estava falando a verdade, e mesmo que eu comprasse um fogão mais barato, com ela tudo ok. Então isso me cativou muito. Inclusive quando nós, isso é um relato pessoal, inclusive, mas eu acredito que vale aqui para o nosso exemplo. Então, quando eu ia nessa loja para comprar qualquer outro produto, né? Eu já procurava ela, porque eu sabia que ali eu ia encontrar uma verdade nela e eu poderia fazer uma venda tranquila. Diferente de outros no mesma loja que parecia que ou não tinha informação sobre o produto ou simplesmente não não me dava as informações corretas, verdadeiras, né? Então isso é cativar. Ela ela me cativou e ao mesmo tempo reteu, né? Uma outra questão também é que nós temos que frisar aqui é o WhatsApp agora, as redes sociais. Muitas vendas estão sendo feitas pelas redes sociais, principalmente agora pós-pandemia, em que talvez muitas pessoas não podem sair de casa, tem que estar no conforto do seu lar, até por uma questão de saúde. Então os vendedores agora estão utilizando aplicativos, né, para a área já empresarial, né? E alguns compreenderam que nós não podemos que não podem até usar aquelas mensagens prontas, né? Que tem que ser algo mais personalizado. O vendedor que está compreendendo, ou a empresa que está compreendendo isso, conseguem ter, né, conseguem ter e manter um relacionamento com os clientes. Então é a questão da venda personalizada, conversar, o que você precisa, estamos aqui, e manter aquela conversa realmente por uma rede social, que no caso eu citei aqui, né? E que está dando certo. E que talvez agora com essa questão da pandemia se aflorou e melhorou mais, né? Tá com uma visão completamente diferente do que era antes. E com certeza isso não voltará mais. Então daqui para frente, então, tanto quanto pessoal ou na forma das redes sociais, é uma questão agora que todos nós teremos que utilizar. E as vendas também têm que ser utilizadas, têm que ser revista dessa forma também. E é interessante que são várias técnicas que existem, aqui são apenas algumas. E é interessante também outra coisa, o vendedor está sempre atualizado. Seja o fato de fazer curso, né? Seja o fato de aprimorar suas técnicas, se torna cada vez mais necessário, porque as novas informações estão surgindo, as coisas estão muito mais rápidas, então é interessante de fato a pessoa estar atenta a essas mudanças que estão tendo. Hoje nós utilizamos redes sociais, amanhã pode ser um outro tipo de aplicativo, né, que consiga chegar mais perto do cliente, estar mais perto do cliente, até porque o cliente, é a razão principal, né, dessa profissão do vendedor. Então, essa foi alguma das técnicas que são utilizadas para vendas.